Olá, povo de Deus, me chamo Geilson Francis e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical, né? Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, me congrego com meu pastor, sou professor de escola bíblica dominical, passei esse ano de 2024 ministrando para vocês, muitos de vocês ouviram as aulas, muitos mandaram mensagem me abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e nesse ano nós vamos continuar abençoando a sua vida com essas aulas de escola bíblica para você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também desde já desejar a todos vocês um feliz ano novo, 2025, repleto de bênçãos e graça, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês maravilhosamente, tá? É o desejo do meu coração, é o desejo de Deus também para a sua vida, é te abençoar e te levantar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui mostrar e apresentar para vocês também a revista que nós vamos trabalhar durante esse trimestre, né? Estamos iniciando hoje, lições bíblicas em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1, que tem como tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Muito bem, vamos iniciar então agora a nossa aula de escola, tá? Vamos para o nosso textuário, diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada a os santos. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar nessa lição de hoje, né? Sobre a questão da batalha da fé. É sobre heresia, sobre apologética cristã, que é a defesa, nada mais é do que a defesa da fé. Defender a nossa fé, batalhar pela nossa fé. Sabemos que nós temos batalhas espirituais no campo espiritual, né, que é uma das principais batalhas que o cristão ele sofre, né? A palavra do Senhor diz que não batalhamos contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores deste mundo. E nós precisamos, para enfrentar essa luta, das armaduras de Deus, as armaduras espirituais, né? Nós também temos conhecimento de que nós batalhamos contra o próprio mundo e o seu sistema, e batalhamos também contra a nossa própria carne, tá? Então, a batalha que nós vamos estudar durante todo esse trimestre será a batalha em defesa da fé, né? Ou seja, dar àqueles que questionam a nossa fé a razão da nossa fé, o fundamento da nossa fé. Por que nós praticamos o que praticamos e por que acreditamos no que acreditamos. E porque também combatemos, né? Acreditando naquilo que acreditamos, combatemos aqueles que vêm com pensamentos e doutrinas completamente diferentes, regras, doutrinas, teologias completamente diferentes daquelas que nós professamos, tá? Então isso é apologética cristã. Nossa verdade prática diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que é um conceito, ele está aqui já apresentando um conceito de heresia, né? Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Muito bem. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 e 31, 1 Pedro, capítulo 3, 15 e 16 e 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Então vejamos, vamos ler. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O versículo número 30 diz: e que de entre vós, dentro de vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, de onde é que vem as heresias? É de dentro de nós mesmos, não é de gente de fora, não. Muitas vezes a gente está combatendo as pessoas que estão fora da igreja porque falam coisas que
a gente quer combater, né, teologicamente. Muitas vezes a pessoa fala, sabe nem o que é teologia, sabe, nunca fez um curso de teologia, falam dentro de um achismo e a gente vai combater eles. Mas os principais hereges, as principais doutrinas antibíblicas, elas se encontram e elas saem de dentro de nós, do nosso meio, né? Como diz o versículo de número 30, ó, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 1 Pedro 3,15 e 16 diz, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados, olha aqui, para responder com mansidão. Aqui é um detalhe que eu quero destacar, que a revista não vai destacar, mas eu gostaria de destacar, que é responder com mansidão, não é responder brigando, discutindo, esculhambando, xingando, discutir, responder aqui, a palavra responder é apologética, né? Apologética. A palavra apologética aí no grego significa exatamente o que? Responder, defender, explicar, né? Explicar com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento de Cristo. Tá vendo? Que ele está aqui falando de pessoas que combatem contra nós, querendo atribuir um mal a nós, né? E nos fazer como malfeitores. Eles estão dizendo assim, olha, através do seu procedimento, através da sua boa consciência, eles possam ficar confundidos. Essas pessoas que blasfemam contra nós fiquem confundidos por verem o nosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então sempre houve falsos profetas. Na história do cristianismo, sempre houve pessoas pregando doutrinas estranhas, pessoas pregando coisas estranhas, né? E vai continuar tendo. Enquanto houver cristianismo na terra, enquanto houver teólogos, debates, enquanto houver diálogo, enquanto houver entendimento de ser humano caído, vai haver teologias completamente contrárias, pensamentos contrários, e que deve ser defendido, deve ser separado isso aí, né? Eu acredito que não é questão de briga, de confusão. Fazer confusão, vamos fazer confusão porque o cara lá está falando uma teologia estranha. Não é fazer confusão, é defender. Colocar cada macaco no seu galho mesmo. E acho que a apologética ela faz exatamente esse papel. Falar com mansidão, dizendo, olha, essa doutrina, esse pensamento, essa teologia não está correta, não está certa. Ela não corrobora com a doutrina e os dogmas cristãos que nós fomos trabalhando, né, e construindo ao longo da história do cristianismo. Isso não tem nada a ver. Então, falar isso não é pecado, né? Você rebater uma afirmação que não está coerente com o que nós acreditamos, não é fazer confusão, brigar, né? Não tem nada disso. É a gente estabelecer aquilo que é fundamental, que é princípios, são princípios, melhor dizendo. E são princípios que precisam ser defendidos, que devem ser realmente defendidos com unhas e dentes. A apologética cristã está aí exatamente para fazer isso. Então diz o seguinte, aí também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós... Oxe, será que isso não está acontecendo, hein? E por avareza
farão de vós negócio. Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ok? Então, bola para frente e vamos para a nossa introdução. Mais uma vez, aqui a gente vai já estabelecer de início, de princípio, a definição do que seja heresia, né? Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Quais são as doutrinas cristãs que nós conhecemos? A doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, a doutrina da natureza divina e humana em Jesus Cristo. São doutrinas que, ao longo do cristianismo, foram atingidas por diversas vezes, né? Então, essas doutrinas, elas são basilares, né? A Trindade, e que foram, ao longo da história do cristianismo, combatidas, né? Vieram pensamentos distorcidos a respeito desses assuntos, e nós tivemos que ir construindo, né? E melhorando cada vez mais essas doutrinas. É por isso que nós temos essas doutrinas dentro da teologia bastante trabalhada. Exatamente porque durante a história do cristianismo houve movimentos, pensamentos que tentaram desfazer aquilo que nós aprendemos através da doutrina cristã, tá? Então são crenças e práticas contra o pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e para as famílias. Então as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo, o objetivo do trimestre, mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Para quê? Para que a gente possa refutá-las, né? Para que a gente possa colocar no seu devido lugar aqui dentro da nossa caixa, né? E dizer, isso aqui está errado, isso aqui está certo, e a gente ir peneirando para que a gente possa ficar com o verdadeiro, né? Então, esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. E a palavra-chave é heresia. E nós já vamos para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico é as ameaças dos lobos vorazes. Então, nós vamos para o nosso primeiro ponto, os cuidados pastorais. Atos 10, 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispo nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores, estão apacentando o rebanho, né? A função primordial do pastor é fazer o quê? Qual é a função primordial do pastor? Alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, o pastor ele também tem que trabalhar a questão da apologética cristã em cima do seu púlpito. Mostrar o que é verdade, o que é correto, o que é a doutrina do Espírito Santo, o que é a doutrina da Trindade, o que é a doutrina da natureza divina e humana de Jesus Cristo, e mostrar isso de maneira didática para que as pessoas possam entender, né? O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre o pastor e um rebanho da igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece também nos ensinamentos de Jesus, né? Por exemplo, primeiro ensinamento de Jesus aqui, né? O pastor é aquele que se preocupa com todas as ovelhas. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6 diz que dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la e achando-a, a põe sobre os seus ombros jubilosos. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então o pastor é aquele que se preocupa com todo mundo.
Tem esse negócio de, peraí, eu me preocupo só com quem tem dinheiro na igreja, quem é rico, quem tem dá o dízimo, quem dá as ofertas. Se o pastor está agindo dessa forma, está errado. Pastor que é pastor é aquela pessoa que se preocupa com todos na igreja, ok? Para frente. Como nós reconhecemos um pastor, um falso profeta? Como é que nós reconhecemos? Reconhecemos através do fruto, dos seus frutos, ou seja, através do seu comportamento. Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20, é o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, para disfarçar. Eles se transformam, eles transfiguram, inclusive, em anjos de luz, né? Em anjos, parece pessoas maravilhosas que profetizam, curam as pessoas, pregam bonito, maravilhoso, mas são lobos devoradores. São pessoas que se apresentam, e daí o cuidado que nós devemos ter, como nós precisamos ter cuidado. Eles se apresentam como ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelo quê? Pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore que produz bons frutos é cortada e lançada ao que não produz, melhor dizendo, né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, tá vendo? Os reconhecerão. Pelo seu comportamento, pelo seu proceder, pela forma de serem, né? Então, é dessa forma que nós conseguimos identificar essas pessoas que estão no meio do rebanho, certo? Muito bem. Bola para frente. Depois da minha partida, né? O apóstolo Paulo fala, depois da minha partida vão surgir lobos devoradores, pessoas perversas, pessoas que não pouparão rebanho, pessoas que vão fazer de vocês negócio. Ei, tem coisa atual, né? Então vamos lá. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também o avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. E realmente, irmão, século 1, 2, 3, 4, até o 5, meu amigo, que surgiu de heresia, não está no gibi, tá? Então, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Lobos cruéis ou lobos vorazes, pessoas que despedaçam o rebanho, né? Pessoas que destroçam, que não estão nem aí, meu irmão. Egoístas mesmo. Estão nem aí para o rebanho, para as ovelhas. São lobos cruéis. 2 Pedro capítulo 1, verso 19 e 21 mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo que a gente pregue o verdadeiro, o falso vai estar presente. Não significa que a gente vai conseguir rebater ou não estancar no nascedor o falso. Não, o falso vai se manifestar. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas. Se já existiam falsos profetas no tempo dos profetas verdadeiros, imagine hoje, né? Imagine hoje. Como haveria de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres também, né? Então, na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então, a palavra de Deus e as profecias, tá? A palavra de Deus e as profecias, primeira coisa que a gente precisa entender, né? A palavra de Deus e as profecias não foram ditas por vontade humana, por vontade de homens, mas por vontade divina. Não tem origem na vontade humana, mas os profetas falaram, impelidos pelo Espírito Santo, da parte de Deus. E também
Segunda Pedro 2:1, né? Sempre houve falsos profetas. Segunda Pedro 2:1, sempre houve falsos profetas. Diz aí, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Tá vendo? Falsos doutores, falsos profetas introduzirão encobertamente. Não é uma coisa escancarada, é uma coisa encoberta, devagar, sutil, de maneira sutil, né? Vão introduzindo heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. É uma heresia tal, esse tipo de heresia que está sendo tratado aqui em 2 Pedro 2:1, é uma heresia tal que no fim, o fim dela é negar o Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muito bem, muito bem. Vamos para o nosso tópico de número 3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, né? Dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, ó, primeira coisa que nós encontramos, que nós temos lobos vorazes que surgem de dentro da própria igreja. E em segundo lugar, pessoas que se levantam falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um evangelho, um outro evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética, que nós vamos fazer nesse trimestre, né, para orientar os crentes do nosso dia. Os falsos profetas, como a gente falou, né, estavam presentes nos tempos apostólicos. Estavam dentro da igreja. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 1, versos 7 e 9, assim, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o que? Anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Tende cuidado, agora Colossenses 2:8, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segundo as coisas do mundo, trazendo coisa do mundo para poder pregar dentro da igreja. E aí tome cuidado. Tá? Teologias que a gente precisa abrir do olho, gente, a gente precisa abrir do olho. Sobre essas teologias que eu vou falar, essas duas que eu vou falar aqui, tá? Teologia da prosperidade. Então, cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado para não se fazer presa dessas pessoas que, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, traz essas doutrinas para a igreja, mas são doutrinas que não são segundo Cristo. Deixa eu falar outra coisa aqui para vocês. Cuidado com essas vãs filosofias. E como é que a gente tem cuidado dessas filosofias? Como é que a gente toma cuidado e guarda a fé? Leia os evangelhos
tudo aquilo que Jesus falou de sua própria boca. E tente imitar o Senhor Jesus. Tente imitar o que ele falou. Tente imitar o que ele disse. Tá? Leia os 4 evangelhos. Nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa voltar a ler e a praticar os 4 evangelhos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Principalmente porque são livros que falam diretamente aquilo que Jesus falou da sua própria boca. Então, leia eles, depois vá para Atos, vai estudar Paulo, vai estudar qualquer outro, mas leia Jesus. Veja, ouça o que ele falou através da sua própria boca, tá bom? Judas 1,4. Porque se introduzirão alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Muito bem. Muito bem, então tome cuidado, as pessoas estão trazendo falsos ensinamentos, vãs filosofias, outro evangelho. E Paulo diz, se alguém vos trazer outro evangelho que não é esse que eu vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Então, nós precisamos estudar apologética e nós vamos continuar estudando apologética cristã para a glória de Deus, tá? O que é apologética, né? Vamos agora para o ponto 2, tópico 1, definição de apologética cristã. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa. Apologia, apologética, apologia, a palavra apologia aparece na Bíblia diversas vezes, tá? Então, literalmente significa defesa, resposta, explicação. O termo traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Então, estejam preparados para responder. A palavra responder é a palavra apologia, do grego, ok? Numa tradução literal, sempre preparados para uma defesa, para defender. Na versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicar, tá? Com mansidão. Essa característica, ela tem que ser algo que a gente precisa se atentar. Então, não é simplesmente explicar. Explicar com mansidão, tá? Então, a apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento racionalmente, né? Não só do coração, não só emocionalmente, mas também através do nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, através do corpo, das emoções e do intelecto. Muito bem. A que defesa Pedro se refere, né? A que defesa Pedro se refere? Aqui argumenta que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação formal e também de acusações informais. Então, há quem diga que essa defesa se refira a uma resposta a uma acusação que está sendo feita a mim. Uma acusação formal ou uma acusação informal. Paulo, ele defendeu, por exemplo, se defendeu das duas formas, né? Tanto de acusações formais, ele teve que se defender diante de César, diante de Festo, diante de do rei Agripa, quanto também através de acusações informais, de que ele não era apóstolo, que ele era um apóstolo abortivo, que ele não era apóstolo coisa nenhuma, então ele teve que defender seu ministério. E as palavras que são usadas nesses contextos é apologia também, tá? E eu queria mostrar para você isso, né? Vamos aqui para
Antes de ir, queria só ler esse versículo para vocês, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. Ó. Obreiros fraudulentos que transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Porque a gente precisa tomar cuidado com essa sutileza, né? A sutileza com que essas pessoas eles veem em nome de Deus, né? Para trazer heresias. Então, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, por quê? Não é maravilha, por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o fim dessas pessoas que se transfiguram em ministros da justiça, sem ser obreiros fraudulentos que se transfiguram em ministros da justiça, esses vão ser tratados, vão ser cobrados, vão ser punidos e condenados conforme as suas obras. A recompensa dessas pessoas serão conforme as obras de cada um, né? Então, gente, outra coisa agora para tratar sobre a questão da acusação formal e acusação informal, né? Então, a palavra traduzida por defesa pode ser compreendida como defesa de uma acusação formal. Atos 25:16 e Atos 22:1, nós temos duas passagens em que Paulo se defende de acusações formais, tá? A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Essa acusação é acusação formal e a palavra que é usada aqui é a palavra apologia. Atos 22:1 diz: Homem, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele está se defendendo de acusações formais, né? E essa palavra defesa significa a palavra que é usada, né, para traduzir. Essa palavra no original é exatamente a palavra apologia. Beleza? Só que a palavra traduzida por defesa pode ser compreendida também como uma acusação informal. Aí nós temos 1 Coríntios 9:3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Aí Paulo já está se defendendo o seu ministério. São acusações informais. 1 Coríntios 9:3. E 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Beleza? Então, há quem diga que a palavra defesa ou apologia se refere única e exclusivamente a acusações. Acusações essas formais e informais. Só que nós não vamos defender isso. Vamos defender aquilo que o comentarista e aquilo que a revista está propondo para nós, que é exatamente o seguinte. O versículo 16 fala do bom testemunho do cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. O bom testemunho. Foi o que nós vimos. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, a resposta ou a explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Então as pessoas estavam ali questionando a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos da maneira que acreditamos? Isso diz respeito à doutrina cristã. Então, para nós defendermos a doutrina cristã, precisamos estar defendendo a razão da nossa fé, né? Então nós vamos usar o que? O entendimento para combater. E é através da apologética cristã que nós fazemos isso. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Paulo, quando ele se defendia formalmente de uma acusação que estava sendo feita a ele aproveitava para defender também a sua fé. Ele falava da sua fé. E é exatamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês.
Paulo se defende diante da acusação formal. Então, como é que ele vai fazer para se defender diante da sua acusação formal? Primeiramente, ele diz que é judeu. Você pode ler todo o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso, tá? Primeiramente, ele se defende dizendo que é judeu, que ele foi fariseu, que ele perseguiu os cristãos, que ele matou, que ele consentiu na morte, que ele prendia os cristãos. Então ele saiu falando exatamente tudo isso. Depois ele fala da conversão dele. Lá no capítulo 26 você vai ver isso, tá? Ele fala da conversão. Ele diz, olha, eu estava indo para Damasco, para Jerusalém, prender o povo. Acho que é Damasco. Para prender o povo lá. Quando de repente veio uma luz muito forte, mais forte do que a luz do sol, que derrubou todos aqueles que estavam comigo. E uma voz dentro daquela luz veio a mim, me questionando, Saulo, por que você está me perseguindo? Duro é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele vai começar a falar a respeito disso, da sua conversão. E aí, depois ele vai falar exatamente o que eu coloquei aqui, os versículos, né? A partir do versículo 22. O versículo 22 é o seguinte: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Ou seja, eu prego para todo mundo. Gente, eu queria só dar abrir um parênteses aqui, ó. Prego para todo mundo, Paulo está dizendo. Eu não prego só para grandes, eu prego para pequenos. Então, infelizmente, o que eu vejo é ministérios que estão se especializando e se dedicando em pregar apenas para pessoas grandes, né? Infelizmente. Não querem mais pregar para os pequenos. Fecha aspas, tá? Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Aí, versículo 23, maravilhoso versículo, né? Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Olha o que é que ele está falando, né? Eu prego para grandes e pequenos, nada mais do que Moisés falou. Ou seja, que Cristo devia padecer, Moisés falou isso. Que Cristo devia padecer e sendo ele depois o primeiro a ressuscitar. Ele não vai só padecer, mas morrer, mas também vai ressuscitar dos mortos. E depois devia anunciar essa mensagem de salvação de vida eterna, tanto para este povo, para os judeus, como também para os gentios. Lembrando que as acusações que Paulo também estava ali enfrentando eram acusações feitas por judeus. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Ou seja, estou em são juízo. Eu digo palavra de verdade. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, o rei Agripa, né? Sabe estas coisas. Então, acho que o rei Agripa, ele tinha conhecimento da cultura judaica. E muito mais além, ele acreditava naquilo que os judeus anunciavam, né? Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que você crê. Olha o que aqui o apóstolo Paulo fala, né? Bem sei que você crê nos profetas. E disse o rei Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Você quer me fazer cristão, Paulo? Veja que Paulo se defende e ele defende a sua fé, a razão da sua fé, porque que ele acredita naquilo, e ele já sai pregando o evangelho para todo mundo ali, né? Versículo 29. E disse Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, ou seja, todo mundo que está aqui, que estão me ouvindo, se tornasse como eu sou, exceto nas prisões, ou seja, nas cadeias, exceto que vocês sejam presos, mas que vocês sejam pelo menos como eu, um cristão, né?
quem dera isso não acontecesse. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam sentados. E apartando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo: este homem não fez nada digno de morte ou de prisão. Mais ou menos o que falaram a respeito de Jesus, né? Pilatos disse: não, esse homem aí não é digno de morte, coisa nenhuma, de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Então o rei Agripa, ele está dizendo: olha, bem que a gente poderia soltar esse homem, né? Ele não tem nada de morte. Pilatos também falou isso a respeito de Jesus, né? Para você ver como eles morreram sem acusação. Paulo morreu sem acusação e Jesus morreu sem acusação. Isso é participar do Evangelho de Cristo. Era uma honra muito grande para os discípulos morrer sem causa, sem uma causa aparente, né? Vamos dizer assim, morreram por causa de Jesus, mas fazendo o bem, né? Então era uma honra para um cristão morrer fazendo o bem às pessoas, né? Pregando o Evangelho. Muito bem, vamos aqui continuar, certo? Nós falamos sobre essa audiência. Né? Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Foi o que Paulo fez, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo de Agripa na mesma audiência. Muito bem. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, por que nós devemos combater as heresias? Estou já terminando. Para defender, para a nossa defesa própria, primeiro, né? Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. E não só para se defender a defesa própria, mas também para ajudar outros na compreensão da própria fé. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente, pois sabem que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. Esse debate entre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentos bíblicos. Olha, respeitosa, mansidão, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Muito bem, agora nós vamos para o último ponto para a gente concluir. O que são heresias? A palavra heresia no Novo Testamento é do grego traduzido como seita. Vem do grego, né, traduzido como seita. E heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos. Pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões ortodoxas, né? Religiões que distorcem a ortodoxia. Religiões que distorce as regras da ortodoxia, né? É um termo já desgastado, a termo seita, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicar. A gente não pode aplicar para qualquer coisa, a gente precisa saber aplicar a palavra seita, certo? Esse vocábulo heresias ou aireses, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Ele dá um exemplo aqui dos saduceus e dos fariseus, que eram partidos diferentes, porém não separavam ou não trouxe uma ruptura para a comunidade, né? Então é a versão bíblica, né, a nova a tradução Almeida atualizada, traduz também por partido, né? A palavra aireses por partido, divisão. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja divisões, heresias. As heresias ela tem essa capacidade de fazer com que a igreja se divida. E condena as inovações doutrinárias que causam divisão e dissensão. Isso é obra da carne, tá? Gálatas 5:20 fala das obras da carne. E partidarismo e facção
são obras da carne, e as heresias ela tem essa capacidade de despedaçar uma igreja, né? Então por isso que ela é tão perigosa e precisa ser combatida. Heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que Aireses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dita, né? No campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Deus, Trindade, Senhor Jesus, a Cristologia, o Espírito Santo, o ser humano, ao ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, a origem, o destino do ser humano, os anjos, a igreja, as escrituras sagradas, tudo são doutrinas que estão sendo constantemente bombardeadas por essas heresias, tá? O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. O mais grave erro é quando interfere na salvação. Quando você ataca diretamente a cristologia e a soteriologia. Quando você ataca essas doutrinas, é a pior heresia que você possa, que pode existir, que pode despedaçar completamente a fé cristã, né? E para nós concluirmos agora a nossa primeira lição, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Vamos terminar com essa reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então fica aí essa reflexão para as nossas próximas aulas. E aqui, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram até esse momento, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosamente. Lembrando que é só a nossa primeira aula. Vamos continuar na aula 2, 3, 4 e chamo você para estar conosco durante todo esse trimestre para a glória do nome do Senhor. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para receber novas aulas no momento que postar, você já ser o primeiro a receber, tá? Então que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.